eu sou a Letícia aqui do canal Essência Acupuntura. Seja muito bem-vindo! Aqui nós falamos sobre os temas que envolvem a medicina chinesa e a acupuntura. Ao longo dos vídeos eu venho contando um pouco sobre a história da acupuntura e sobre as teorias, que são as bases que nós usamos para estudar a acupuntura e a medicina chinesa. Então hoje eu vou falar sobre a teoria dos 5 elementos. A teoria dos 5 elementos, ela se baseia, assim como nas outras teorias, na observação da natureza. E os chineses determinaram que na natureza nós tínhamos 5 elementos principais que regiam os outros elementos. Então esses elementos são a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. E ao observar a característica de cada elemento, eles foram relacionando aos órgãos. Então, por exemplo, no elemento água, nós temos os órgãos rim e bexiga. Então, eles colocaram as características da água e assemelharam aos órgãos que tinham essa característica parecida. Então, nesse caso, é até lógico, né? A água ter relação com o rim e a bexiga. Aí nós temos, por exemplo, o pulmão e o intestino grosso, que são do elemento metal. Então aí já é um pouquinho diferente, mas por quê? Porque o funcionamento desses órgãos tem algumas características como o metal. E aí eu vou ter, por exemplo, no elemento terra, o baço, o pâncreas e o estômago. No elemento fogo, eu vou ter coração, intestino delgado, pericárdio e um órgão que os chineses consideram, que na verdade seria um órgão virtual, que chamamos de triplo aquecedor. E no elemento madeira eu vou ter o fígado e a vesícula biliar. Então, de acordo com cada característica desses 5 elementos da natureza, eles foram assemelhando quais órgãos funcionavam de maneira parecida. Então, vamos falar, por exemplo, sobre o fogo. Por que o coração está no elemento fogo? Então, o coração é aquele órgão que ele traz essa característica do fogo, que ele eleva, que ele traz uma característica mais acelerada, de um movimento contínuo. Então, são características sutis, mas que quando nós observamos o funcionamento do organismo, faz muito sentido. E cada elemento vai nutrir o outro elemento, então isso gera um ciclo, né? Então nós temos, por exemplo, aqui na base, nós temos o elemento água. Acima do elemento água, nós temos a madeira. Então a água, ela nutre a madeira. Sem a água, a madeira não consegue crescer. Depois do elemento madeira, nós temos o elemento fogo. Então, se eu não tiver essa madeira para ser o combustível desse fogo, né? Então eu não consigo ter as chamas se eu não tiver a madeira para fazer uma fogueira, por exemplo. Depois do elemento fogo, eu vou ter o elemento terra. Então esse fogo, né, queimando essa madeira, vai gerar as cinzas, os restos desse fogo que vão alimentar a terra. E depois do elemento terra tem o elemento metal. Então é da terra, dos nutrientes da terra que se formam os metais. E assim por diante, então eu tenho um ciclo em que um elemento vai alimentando o outro elemento. E aí trazendo para o nosso organismo, um órgão vai alimentando o outro órgão. Então como cada elemento tem os seus órgãos correspondentes, então eu vou ter essa ligação dos órgãos. E aí volta naquilo que eu comentei no outro vídeo sobre os meridianos, que um tem ligação com o outro, um depende do outro. Então, quando eu tenho o livre fluxo do Qi, da energia, correndo corretamente em todos os meridianos, passando por todos os órgãos, por todos os elementos, então eu tenho esse ciclo girando de uma maneira correta, como se fosse uma engrenagem em que tudo está encaixado e tudo está funcionando. Quando eu tenho algum problema de saúde, esse ciclo ele enrosca. Quando eu tenho essa questão em que o ciclo tem um certo travamento, então é aí que vai surgir a doença. Porque eu posso ter um excesso em algum elemento, eu posso ter uma deficiência, assim como eu posso ter uma estagnação. Então estava rodando e simplesmente parou naquele órgão ali, naquele elemento ou naquele meridiano.
Então, essas representações, essas teorias da medicina chinesa e da acupuntura, elas são baseadas sim em questões da natureza, mas tudo tem um significado no nosso organismo. E é muito legal de ver que assim, tudo isso foi desenvolvido através dessa observação das coisas da natureza, e hoje em dia, com a nossa medicina moderna, nós conseguimos ver exatamente essas relações acontecendo no dia a dia no nosso organismo. Então, algo que parece um pouco fantasioso, um pouco ilustrativo, falar, nossa, mas o rim está dentro do elemento água, mas o que é o elemento água e tudo mais? E quando a gente pega as funções do rim, da bexiga, dos outros órgãos, e a gente consegue comparar com a medicina moderna e com a medicina chinesa, elas falam a mesma coisa, porém em linguagens diferentes. Então a medicina chinesa ela é bem ilustrativa, ela tem uma maneira, uma linguagem que seria uma linguagem muito relacionada à natureza. Porém, na medicina moderna, nós conseguimos ver todas as relações corretamente. Por isso que a acupuntura, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de entender o porquê ela funciona. Mas quando nós traduzimos esses termos para a medicina moderna, quando nós trazemos esses resultados para serem testados cientificamente, tudo isso tem efeito. Tudo isso funciona e é tudo real, é tudo medicina. Então, a teoria dos 5 elementos é basicamente isso, e essa teoria ela explica o movimento dos elementos. Então, em cada vídeo você vai perceber que eu vou trazendo uma informação a mais. Quando somadas essas informações, nós teremos a teoria toda da acupuntura e como é utilizado isso para tratar sintomas e problemas de saúde. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber as notificações. E se você tiver dúvidas, tiver sugestões de temas, pode pôr também nos comentários. Muito obrigada!